Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um episódio Espiritualidade Além das Fronteiras, um espaço preparado para falarmos de espiritualidade. Muito obrigado a você que já está inscrito em nosso canal. E para você que está chegando agora, basta apenas um único clique e você já estará inscrito em nosso canal. Muito obrigado a você que já faz parte do clube de membros Espiritualidade Além das Fronteiras e, é claro, aos nossos parceiros publicitários. E como sempre, estamos muito bem acompanhados, não é mesmo, Michele Vale? Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Espiritualidade além das fronteiras da religião e do preconceito, com um tema hoje que é intrigante, mas ao mesmo tempo gera uma certa desconfiança das pessoas. Então, se você sente aquele arrepio do nada, sonha com entes, queridos já falecidos com bastante frequência, tem aquela sensação, às vezes, de estar sendo observado, sente que toma algumas decisões, de certa forma sendo influenciado por alguém, por algo. Então esse episódio é para você. E para falar sobre o mundo espiritual revelado, eu convido para nossa bancada virtual, ele que é médium, palestrante, escritor, terapeuta, João Ribeiro. Seja muito bem-vindo. Oi, boa noite, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso poder estar aqui com você hoje falando sobre espiritualidade. Muito bem, João. É um prazer recebê-lo aqui. Nosso agradecimento a você por ter aceitado o nosso convite e sempre acompanhando o seu trabalho. E sempre surgem dúvidas em relação a como foi essa trajetória. Então, eu gostaria que você falasse para nós um pouco sobre esse caminho, né, que você vem trilhando dentro da espiritualidade. Conta para nós como é que começou esse processo aí com você. Esse processo começou desde a infância. Eu já tenho essa mediunidade mais aflorada desde quando eu era pequeno, 5, 6, 7 anos, sempre vendo muita coisa, já conversando com os espíritos, eles puxando minha coberta, me cutucando à noite, me acordando. Sempre tive muito contato com a espiritualidade, mas venho de uma família católica onde existiam tabus dentro da nossa casa. Não podia falar de espiritualidade e também não podíamos falar sobre morte. Então eu fui crescendo, buscando conhecimento de uma forma mais solitária. Conforme eu ia conversando com algumas pessoas já na adolescência, foram me indicando alguns livros sobre algumas coisas que eu vinha sentindo, e eu fui desenvolvendo, né, sozinho essa questão mediúnica através do conhecimento. Desde 15, 16, 17 anos já lia um livro espírita atrás do outro. Comecei lendo os romances espíritas, Zíbia, Mônica de Castro e outros nomes. E quando eu cheguei na doutrina de Chico com o André Luiz, que são aquela sequência de 13 livros, se eu não me engano, do Nosso Lar, ali, quando eu terminei aquela sequência, eu decidi que eu ia estudar o Espiritismo. Eu vou me aprofundar, porque aqui fala muita coisa do que eu vivo, do que eu sou, do que eu já acreditava mesmo sem ter buscado esse conhecimento. Para mim era uma coisa muito natural, nunca tive medo em relação a essas coisas. Até em questões de desdobramento, viagem astral, paralisia do sono, tudo acontecia ao mesmo tempo. Era como se eu tivesse ali com o campo aberto, mediunidade aberta, sem saber como lidar. Através do conhecimento fui dominando tudo isso, me aprofundei nos estudos kardecistas. Eu falo para todo mundo que minha base é católica, minha base de estudo é o kardecismo, mas eu me identifico como um espiritualista cristão, porque eu tenho a mente bastante aberta em relação à espiritualidade de várias vertentes, estudo bastante sobre Umbanda, sobre kardecismo, xamanismo, tudo que tem sobre espiritualidade eu vou colhendo ali um pouquinho de cada, para que eu possa construir o meu próprio caminho, né? Não quero construir longe de mim, querer construir uma nova religião, mas eu acredito que nós podemos sim viver uma espiritualidade sem rótulos, de uma forma mais livre. Conforme eu fui me desenvolvendo, comecei a trabalhar dentro do centro espírita, num grupo mediúnico em que eu fui convidado, e ali eu comecei a desenvolver a mediunidade, comecei a fazer psicografia, comecei a desenvolver ainda mais a minha clarividência, comecei a fazer leituras espirituais, que são as leituras que eu faço para trazer notícias dos entes desencarnados. Eu até prefiro fazer leitura do que fazer psicografia. Eu acho que para mim é mais simples, porque eu tenho uma sensibilidade para fazer leitura energética em qualquer ambiente que eu estou. Então, se eu estou conversando com uma pessoa em qualquer lugar, eu consigo fazer a leitura energética dela. E eu sempre costumo dizer para todo mundo, né? Nós podemos mentir, mas energia não.
como você define o mundo espiritual de uma forma assim muito simples? Você acredita que todos têm essa capacidade de perceber e de se conectar com o mundo espiritual, ou isso é reservado para pessoas assim, digamos, especiais? E quais os tipos de seres espirituais que existem? Guias, mentores, espíritos desencarnados, seres de luz e por aí vai. Na verdade, eu não acredito que ser médium é ser especial. Na verdade, as pessoas até se confundem em relação a isso, porque no momento em que eu trago para ela uma percepção mediúnica, trago para ela uma psicografia, eu trago uma leitura espiritual de um ente que desencarnou, a pessoa que recebe ali no calor do momento, sentindo aquela emoção, ela fala: "Você é um ser iluminado". Não é bem assim. Não é porque eu sou médium que eu sou iluminado, e muito menos que eu seja melhor que alguém. Não acho que os médiuns são pessoas especiais, eu acho que todos nós somos médiuns. Tem pessoas que são um pouco mais ostensivas, tem pessoas que são um pouco menos, mas nada que não possa ser desenvolvido. Como isso é feito? Quando a gente se afasta um pouco das escolhas materiais e passamos a fazer escolhas espirituais. Que caminho você escolhe trilhar durante a sua caminhada? Nós estamos vivendo num planeta que é escola e é hospital. Então você está aqui para aprender e para se curar. Se curar do quê? Das suas fraquezas, das suas más tendências. E aprender o caminho certo da evolução, o caminho que nós devemos buscar para nos tornarmos seres humanos melhores. Eu não acredito que exista uma religião que contenha toda a verdade. Eu acredito que as religiões praticam parte da verdade, praticam e propagam parte da verdade. Eu entendo a espiritualidade como um todo. Como o mar, por exemplo, e os rios são as religiões que nos levam até o mar. Eu posso escolher hoje caminhar ou trafegar pelo rio do espiritismo. Escolho o barqueiro certo que vai me levar e vai me orientar. Mas a qualquer momento eu posso chegar na margem, saltar desse barco e seguir no barco que vai no rio da Umbanda, onde eu também vou encontrar um barqueiro que vai poder me orientar. A espiritualidade, a gente vai trabalhar de diversas formas, de diversas dimensões, com diversos seres. Né? Tem pessoas que acreditam na egrégora umbandista, por exemplo, do velho caboclo, boiadeiro, Exu, e tudo que essa egrégora representa. A gente vai falar do espiritismo, que traz o mentor, o guia espiritual, o protetor, o médico, o orientador, o consolador, porque está dentro da doutrina e da egrégora espírita. E nós podemos ir buscar em outras várias, no candomblé os orixás, no budismo os próprios budas que desencarnaram. Então existem diversas egrégoras, diversas dimensões, e eu não acredito que seja somente aqui no plano terreno. Existem também outros orbes, pelo menos é o que eu creio. Tanto que você escuta crescer muito essa vertente de que traz a espiritualidade de orbes diferentes, são seres de outras dimensões, são seres diferentes. Eu não consigo cravar o que são realmente, porque por mais que eu já tenha tido contato com seres de outras dimensões, eu não sei exatamente de onde eles vêm. Pode ser uma dimensão diferente aqui da Terra, das que eu conheço, como pode ser a dimensão de outros lugares. Mas nós temos a mediunidade para todos os seres humanos. Basta você querer aprender e desenvolver. Né? Eu costumo dizer que o conhecimento é a chave para sair da escuridão. Se você não tem conhecimento sobre determinado assunto, seja ele qual for material ou espiritual, quando você busca o conhecimento, você pode até enfrentar um problema, mas está fortalecido naquilo que você já sabe. E aí, outra frase que eu costumo repetir sempre é que escolhas moldam destinos. Que escolha você está fazendo hoje? O que você plantar hoje que você vai colher amanhã? Se você plantar só questões materiais, vai colher só questões materiais. Mas vai chegar um momento que essa questão espiritual vai te cobrar. E pode ser que você perca todo o material. E o contrário é verdadeiro. Então, nós precisamos caminhar na Terra com as duas pernas, buscando a nossa cura e o nosso aprendizado, porque é isso que nos eleva e nos transforma de dentro para fora. Agora, João, quais são os sinais, assim, mais comuns que a gente pode observar no dia a dia, que existe ali presença da atuação do mundo espiritual na nossa vida, na nossa rotina? Existe algo sutil ali que eu possa perceber, que eu fale: "Não, isso daqui é uma atuação"? Na verdade, a espiritualidade atua na nossa vida o tempo inteiro. A espiritualidade está constantemente conectada a nós. A pessoa fala assim: olha, eu tenho um mentor, eu tenho um guia, eu tenho um anjo da guarda, eu tenho um guardião, não importa o nome que ela dê. Existe um que, para mim, é conectado a essa pessoa desde quando ela nasce até o momento do desencarne. E isso não quer dizer que ela esteja caminhando ao seu lado o tempo inteiro, mas ela está conectada mentalmente a você o tempo inteiro.
Se você busca elevar sua vibração, fazer a sua oração, ativar sua conexão com Deus, você vai estar conversando com o seu mentor, com aquele que pode te orientar no momento de uma decisão, por exemplo. No momento em que você baixa a sua vibração e abre a porta para o negativo, eles também vão interferir nas suas escolhas. Então, eu considero que nós estamos o tempo inteiro sendo acompanhados pelos espíritos. Os seus pensamentos e a sua vibração determina quem está caminhando ao seu lado. Então, é sutil. Até para mim, que sou considerado um médium ostensivo, tudo é sutil. Não pense as pessoas que, porque eu tenho notícia de desencarnado, porque eu trago a psicografia, porque eu tenho a clarividência, que a coisa é concreta. Tem horas que eu tenho dúvidas. Será que sou eu? Será que é a espiritualidade que está dizendo? Esse caminho que estão mandando eu seguir é a minha própria intuição? Ou eu estou sendo intuído por um espírito benfeitor? Ou um espírito que quer ver o meu mal? Não tem como a gente saber disso na hora. A não ser que você pare, se concentre, eleve seu pensamento, faça uma oração. Geralmente nós não fazemos isso porque nós vivemos no imediatismo, né? Na correria do dia a dia. Então você vai fazendo escolhas aleatórias sem saber para onde elas vão te levar. E aí só no momento que te leva para a aflição, para o sofrimento, para a expiação, é que você para fazer uma oração e uma reflexão das escolhas que você fez no passado. E aí enxergar que lá atrás você poderia ter pedido ajuda para aquele que caminha com você e você escolheu fazer a escolha sozinho. Então, na verdade, a questão da espiritualidade é algo como a gente faz, que precisa ser alimentado diariamente. Assim como a gente se dedica ao trabalho, se dedica à família, aos filhos, diariamente a gente precisa também cultivar essa espiritualidade em nós. Com certeza, até porque eu costumo dizer que as pessoas precisam caminhar com duas pernas. Você não consegue caminhar só com a perna direita. E se você não fortalecer a perna esquerda, uma hora você vai mancar. Então você caminha com a perna direita, caminha com a perna esquerda, uma material, uma espiritual. Se as duas caminharem juntas, no mesmo compasso, com certeza você vai prosperar em todos os sentidos da sua vida. Quando você busca somente o material, você pode até prosperar por um tempo, mas está muito fácil de você cair e perder tudo. Até porque você não tem um amparo espiritual que você veio para ter. Você que se desconectou. Não foi eles que se afastaram. Aí depois que as coisas acontecem, você vai lá e culpa a espiritualidade, você culpa Deus, você culpa a inveja do outro, você sempre arruma um culpado. Mas na verdade, se você tivesse se fortalecido espiritualmente desde o início da sua caminhada, caminhando com as duas pernas, estaria forte para suportar as provas, as expiações e não perder tudo que construiu. No sentido contrário, é a mesma coisa. Não adianta eu querer viver só do espiritual, eu vivo no mundo material. Eu preciso de uma casa, eu preciso de um carro, eu preciso de dinheiro, eu preciso comprar as coisas, eu preciso de roupa. E eu gosto também de coisas boas, eu gosto de viver também a materialidade, mas tudo dentro de um equilíbrio para que eu possa continuar prosperando em todos os sentidos da minha vida. Renato Leandro, o João é direto e reto. Quem que te lembra, João Ribeiro? Muitos. Me vem aqui Gaspareto, me vem uma Gaspareto, série. eu ia falar disso. Gaspareto, direto, certeiro, fala o que tem que falar, não fica medindo as Exatamente. palavras. Não, eu acho assim que, como o João comentou, é a coisa do rio, né? O rio vai desaguar no mar. Então você tem vários rios ali, que são as religiões, você pode navegar, né, nesses rios, e você vai chegar no oceano também. Então isso é muito bonito, porque você vai pegando, né, e vai conhecendo as vertentes religiosas. Nós tivemos a oportunidade, João, de conversar com dois sheiks, Sheikh Jihad, Sheikh Bukai, a Hum. gente conhecia um pouco do Islã, e eles comentaram das 5 orações diárias, né? E um deles até brincou, olha, de repente você não está ali, né? Eles não usam vibração baixa, né? Ou baixa vibração, de repente você não está bem, ou está pensando alguma coisa e tal que não é boa, aí você faz o que? Bom, agora tem a próxima oração. Então isso vai ajudando a manter essa vibração. Então você vai vendo que em cada religião existe um ponto de apoio, um ponto de contato, né? Com essa elevação, né? Mas ouvindo você agora respondendo aí as questões da Michelle, eu estava pensando em relação a um assunto que você, pelo trato que você tem nesse caminho da espiritualidade, você poderia falar em relação à chamada programação espiritual. As pessoas, quando chegam aqui nesse plano encarnado, existe uma programação, existe aquele momento em que determinado acontecimento estava previsto, existe um determinado momento da vida em que algo realmente pode acontecer. Como que você vê essa questão, João, da programação individual e também a questão do livre-arbítrio?
No kardecismo, né, no espiritismo, a gente chama isso de planejamento reencarnatório. Mas em várias outras vertentes religiosas, como o hinduísmo, como a Umbanda, nós vemos isso de formas diferentes. O budismo, por exemplo, chama isso de karma. Então, nós temos sim uma programação reencarnatória em que nós ajustamos ou ajudamos os mentores a programar o que iremos fazer. E eu costumo dizer para as pessoas assim: quando você sai daqui, você sai cheio de culpa, cheio de remorso, que era para ter feito isso, que era para ter feito aquilo, e acabou não fazendo, fez escolhas diferentes que te afastaram do seu propósito de vida e da sua missão. Aí você desencarna cheio de culpa, passa por um processo na erraticidade, que é o mundo espiritual, e você vai lá se aprimorar, entender aonde errou, quais são as suas fraquezas. Você passa tanto tempo lá que você esquece como é viver aqui. E aí lá em cima você fala: olha, vamos colocar essa prova, vamos colocar essa expiação, mais essa prova, porque eu estou preparado. Pode colocar aí que dessa vez não vai dar ruim. Aí o seu próprio mentor vem e conversa com você e fala: olha, João, é melhor dar uma segurada, porque não está tão fácil assim. Porque quando você escolhe viver aqui determinadas provas e expiações, quando você chega com o véu do esquecimento, você não sabe qual foi o planejamento, por onde você tem que ser guiado. A sua intuição te ajuda a fazer escolhas, mas geralmente a gente não consulta ela, a gente vai fazendo escolhas de forma aleatória. E aí você acaba se afastando do seu planejamento, do seu propósito, por conta das escolhas que você fez. Você pode arrumar uma pessoa aqui, uma namoradinha, um namorado, que tem uma outra caminhada, era para você nascer, ser espírita e fazer determinado trabalho. Você nasce, conhece o cara que é evangélico, vai para a igreja dele e ainda se blinda contra a espiritualidade, porque você aprendeu de uma forma diferente. Pronto, você afastou do seu planejamento, do seu propósito. O problema é que quando nós fazemos isso, durante a nossa caminhada, vem vindo aquele vazio existencial, que você não sabe por que você está triste. Você não sabe por que sofre, por que tem depressão. Minha vida é tão boa, por que que eu não sou feliz? Você está sentindo um vazio existencial porque se afastou do seu propósito de vida e da sua missão. Quando você retornar por esse caminho e voltar a caminhar por aqui, você vai perceber esse vazio sendo preenchido pela fé, pela espiritualidade, pela confiança e pelo autoencontro. É o encontro com a sua própria essência espiritual, que determina e dita para você qual caminho você deve seguir. E aí as pessoas resolvem seguir esse caminho. O problema é que ela foi tão longe do outro lado, que agora ela tem que voltar. Voltando, ela vai ter que voltar colhendo tudo que ela plantou. E aí vem a dor. Aí vem a expiação, que ela vai passar por todo esse processo. E aí as pessoas costumam dizer assim: suporte o processo, suporte o processo. Tem que suportar. Porque se no meio do caminho você desistir, aí você vai ficar estagnado. E aí vem a síndrome do pânico, vem a ansiedade, vem a depressão e vem todas essas doenças que acabam nos paralisando diante de determinadas escolhas que deveríamos fazer, que já era para ter feito. E aí nós temos o livre-arbítrio, como você comentou. O livre-arbítrio é a livre escolha. Eu posso escolher o que eu quiser, mas eu acabei de dizer, escolhas moldam destinos. Que tipo de escolha você está fazendo hoje nessa bifurcação? Você pode ir para a direita e você pode ir para a esquerda. Jesus falava, porta larga ou a porta estreita? Geralmente o que a gente quer? Porta larga, porque é a porta do prazer, é a porta que dá retorno mais rápido, é a porta da ilusão. A gente escolhe ela. Caminha errado, volta colhendo para escolher a porta estreita. Só que você pode vir tão pesado, tão carregado da porta larga, que vai ser difícil passar na porta estreita. E aí, novamente, vamos falar de processo. Suporte o processo. Vai se lapidando, porque a hora que você entrar na porta estreita, você está novamente alinhado com o seu propósito de vida. E aí você acaba se curando espiritualmente. Essas doenças que acabam acometendo o nosso mental e o nosso espiritual estão muito alinhadas a isso. A sua falta de propósito, falta de missão, a pessoa sente aquela sensação de não pertencimento. Lógico que ela está sentindo não pertencimento, ela está no lugar errado. Ela não está onde ela deveria. No momento em que ela está onde ela deveria, pronto, ela sente aquela sensação de pertencimento, ela sabe que ela se encontrou e ela precisa caminhar. As pessoas vivem buscando respostas do lado de fora, buscando pessoas que possam dar respostas para ela, quando ela deveria olhar para dentro, porque as respostas estão todas aqui. Da mesma forma, eu sempre costumo dizer, as pessoas costumam olhar para cima para ver Deus, olhar para dentro de um templo para ver Deus, quando deveria encontrar um Deus que habita aqui. O Deus é o todo, não é aquele ser que colocaram lá em cima punindo todos os seus filhos. É o que habita aqui dentro. Quando você enxerga ele, você expande a luz dele, essa luz aqui ilumina o caminho que você tem que trilhar. Quando você enxerga o caminho, você trilha
E aí você acaba iluminando o caminho de outras pessoas que estão à sua volta e você vai cumprindo a sua missão e levando todo mundo com você. Ah, é Renato fantástico. Leandro, suporte o processo. Renato Leandro, essa frase é muito forte e caiu como uma luva. Suporte o processo. Suporte o processo. Então, a gente, assim, acaba aí, né, rindo um pouco sobre isso, porque a gente teve agora essa noção de como a gente pode medir, de certa forma, se estamos ou não cumprindo, né, essa programação reencarnatória. Porque vazios existenciais, né, consequentemente, uma série de outras doenças ou sintomas, né, normalmente ligados ao nosso emocional. E aí é aquela coisa, né, como o João colocou, poxa vida, a pessoa está sem propósito, a pessoa está caminhando aí, né, como se ela já tivesse desencarnado, né, aqui em vida, né? Falta aquele propósito, falta aquela coisa de acordar de manhã assim feliz e falar, poxa, agora eu vou lá realizar, né? Daquela coisa de falar, pô, mas o dia só tem 24 horas, eu precisava de mais, né? Então, para a pessoa encontrar. E a gente fala muito disso, João, porque a gente, essa semana, a gente estava comentando a respeito do tarô, que nós fizemos episódio, né? E sobre aquela coisa do sucesso, né? Que não é o sucesso popular aí, que é vendido, né? Na internet. Mas sim esse sucesso que você acabou de colocar agora, quando a pessoa se sente plena, ou seja, se você está pleno, mesmo, o Michele falando, suporte firme aí as dores. Mas quando você está no seu propósito e a dor chega, você até consegue passar por ela de um modo mais, né, ameno e tal. Por quê? Porque você está no seu propósito. Você está naquela plenitude, né? Achei maravilhoso isso. E incrível também é aquela coisa, você está no plano espiritual. Aquela sutileza, quer dizer, não para todos, né, mas para aqueles que, né, porventura encontrem essa condição. E aí ele faz um planejamento achando que o mundo físico também vai abrigar aquelas sutilezas. Aí ele chega aqui e a matéria cai com tudo em cima. E aí você falou uma coisa que é um ponto muito delicado e muito importante. Foi bom você falar. É uma questão ligada à materialidade e à espiritualidade. Quando você coloca, eu estou no mundo da matéria e eu preciso da matéria, porque a matéria é uma ferramenta. E a partir do momento que a matéria é uma ferramenta, se eu a utilizar corretamente, eu vou conseguir os meus propósitos espirituais. Como você bem colocou, se eu consigo prosperidade na minha vida, de todas as formas, que muitas vezes as pessoas fazem uma salada em relação a esse assunto e misturam você cultuar a matéria de você conviver com a matéria de forma amigável, sem querer levar ela para o além-túmulo. E entrando no além-túmulo, mais um detalhe, eu queria comentar com você. As pessoas, quando desencarnam, quando chegam do lado de lá, a gente sabe que muitas pessoas ficam notórias por estarem no plano dos espíritos. Mas será que isso realmente é verdade, João? Ou, na verdade, quando a pessoa desencarna, ela continua sendo ela mesma? Como assim? Você está falando de uma pessoa famosa ou você está pensando da pessoa que ganhou fama depois que desencarnou? Não, eu estou falando assim, às vezes a gente fala uma coisa aqui no plano dos encarnados, mas quando a mesma frase é dita por um ser do plano dos espíritos, isso tem um valor maior, Ah, sim. Sim, entendi. E né? aí entra essa questão de veneração, né? As pessoas gostam disso. Eu posso dizer uma coisa para você agora, você vai ouvir. Se um espírito se manifestar e disser para você, aí você vai ouvir de verdade, né? E Isso, as pessoas confundem isso. Nós somos espíritos encarnados e não o contrário. Eu sou um espírito vivendo uma experiência na matéria. Não é porque ele está desencarnado que ele tem mais conhecimento ou mais luz do que eu que estou aqui hoje. Só que as pessoas falam, né? Ah, quantas? A gente vê isso até na família. A pessoa desencarna e virou santo.
E aí era É, bonzinho, mas aqui todo mundo metia o pau, ninguém nem falava com ele. Depois que ele Uma desencarnou, festa. começou. Então imagine um é, espírito que ninguém conhece, aí traz uma orientação, fala: "Não, o espírito disse isso, agora eu tenho que fazer". Mas tem 10 encarnados falando a mesma coisa para você, você não escuta. é, coisa da Isso é veneração, muito né? Veneração. coisa. E uma outra coisa que você estava dizendo, da nossa falta muitas vezes de conexão conosco, né, de propósito. João, será que por conta dessa falta de conexão que a gente tem com a gente, com a nossa espiritualidade, por exemplo, que a gente tem tanta dificuldade, que a gente vê às vezes uma pessoa com maior dificuldade de superar a dor do luto do que outras pessoas? É essa falta de conexão? A dor do luto está muito relacionada a essa questão da espiritualização. Quanto mais conhecimento espiritual você tem, menos você sofre, por mais que você tenha apego. Na verdade, quanto mais conhecimento espiritual você tem, menos apego você tem. Só que a dor do luto também está ligada à vivência desde a infância. A pessoa que sofreu lá atrás uma carência afetiva, por exemplo, não tinha um pai presente, não tinha uma mãe presente, ela sente aquilo, ela traz para cá. Ela conheceu o marido, casou, ela entregou tudo dela para ele. Ela se entregou totalmente e ele acabou suprindo aquela necessidade, aquela carência, porque era um cara carinhoso, um cara bondoso, atencioso, tudo que ela nunca teve durante o crescimento dela, ela encontrou ali. Passa 10 anos de casado, o cara desencarna. O mundo dela acabou. Ela não consegue mais viver. Por quê? Ela não teve um encontro com ela mesma em nenhum momento. Ela sempre depositou a felicidade dela no outro. Quando o outro não está, a felicidade agora se torna impossível. Sabemos que no mundo que nós vivemos hoje, de prova e expiação, não teremos uma felicidade plena, mas podemos ter momentos felizes e só teremos isso através do autoencontro. Quando você se reconhece em quem você é, quando você dá valor a quem você é, quando você olha para você e enxerga a sua própria luz. Quando você olha para você e enxerga a sua própria luz, você sabe que até precisa de alguém que possa te ajudar a manifestá-la, mas você não precisa de ninguém para acendê-la, porque ela já existe. É você que está deixando ela apagar, você que está deixando ela pequenininha. É como se eu encontrasse uma pessoa hoje que está sofrendo pelo luto. Imagine uma fogueira. Ela está só na brasa, porque ela deixou o fogo dela está se apagando. Ela não tem nem vontade mais de viver por conta da perda significativa para ela. Mas eu vou lá e vou colocar lenha naquela fogueira, porque eu quero que ela expanda a própria luz para que ela possa se enxergar quem ela é. Pode fazer falta, mas eu consigo viver sem ele. As pessoas costumam dizer que nós somos metade, né? Eu sou metade e preciso de uma metade, ou a tampa e a panela, ou a alma gêmea. As pessoas costumam falar essas coisas. Isso não existe. Nós somos seres inteiros e vivemos sim numa consciência coletiva, mas somos seres inteiros capazes de realizar coisas extraordinárias para nos tornarmos pessoas felizes, sim, sozinhas. Tem pessoas que vivem numa solidão e sofrem muito. Tem pessoas que vivem numa solidão e usam isso como propulsão de crescimento. É, acender a própria luz, né? Esse conceito, João, de acender a própria luz, ele é um conceito que a gente tem uma ideia da dificuldade de fazê-lo, né? Ou de realizar, de acender a própria luz. Porque a gente sabe que o mundo da matéria ele é hostil, ele é pesado, ele é denso, né? Então, você valorizar as coisas do espírito, a gente sabe que no mundo da matéria não é valorizado. A gente sabe, né? Tanto que a gente até conversa a respeito, né, dos espaços que existem na internet, nos canais de YouTube. Os canais de entretenimento, né, do passatempo, é o que a audiência, o pessoal pode lá, assiste, né, tem milhões e milhões e milhões, né, de visualizações. E os canais que são voltados para esse caminho, para o cultivo da espiritualidade, tem essa, é claro que tem muita gente que aprecia, mas sente essa dificuldade, né? E quando a gente está no mundo, a gente não encontra muitos sinais ou muitos elementos que possam nos acordar para essa luz, né? E, inclusive, esse é um dos objetivos do nosso caminho, sabe? Servir com não com essa pretensão, né? Mas pelo menos para dar uma ideia disso que você falou, para que a pessoa possa acender a luz própria, né? E encontrar o seu caminho. E eu estou falando isso porque a gente conversou um pouco antes daqui da gente começar o episódio,
E eu passei para você algumas datas, né, de algumas pessoas, que estão nesse momento, né, no plano dos espíritos, não estão mais aqui no plano físico. E eu quero deixar você bem à vontade, para se você puder falar alguma coisa a respeito da condição dessas pessoas aí, que a gente comentou com você, né, que as pessoas próximas, né, para essas pessoas vão acompanhar, e a Michele falou bem dessa questão do luto, né? Algumas aí, recentemente foram para o plano espiritual. Então, eu gostaria que você falasse um pouco, né, sobre essa transição e, consequentemente, se for possível, sobre essas pessoas, né, que estão agora no plano espiritual. Vocês me deram 3 nomes com data de nascimento e data de falecimento, né. Eu posso falar o nome da pessoa? Tá? Pode. Posso? O primeiro nome que vocês me deram foi André Faila Costa. E aí como é que funciona para mim essa leitura espiritual, até para as pessoas terem noção de como isso funciona. Eu recebo os dados. Na verdade, somente o nome de quem tem a intenção é o suficiente. Eu pego geralmente data de nascimento e data de morte para ter uma informação complementar que possa talvez me ajudar numa psicografia, tá? Que talvez eu receba. Mas o nome é o suficiente para que eu possa mentalmente me conectar com essa energia e trazer percepções em relação a ela. Quanto mais preparado o espírito tiver, mais aberto ele se encontra. E aí as coisas para mim ficam mais fáceis. Quanto menos preparado o espírito tiver, mais sutil é essa conexão. E aí as coisas para mim ficam mais difíceis. Tudo isso depende do tempo do desencarne e do preparo do espírito antes do desencarne. Era espiritualizado, era uma pessoa que tinha uma mente aberta, então rapidamente ela se adequa ao mundo espiritual, fica adaptada. Quando eu tento consultar essa energia, ela está pronta, eu consulto ela. Geralmente os espíritos não sabem ou não estão me vendo, mas eles sentem a minha presença. Da mesma forma como se manifestam aqui. Eu sinto a presença, tá? É como se fosse isso. O espírito está lá e ele sabe que tem alguém consultando ele ali, está sentindo uma presença perto e na maioria das vezes não está me vendo. Mas sabe que tem alguém perguntando e que eu estou lá para colher alguma informação sobre ele. E aí eu acabo colhendo percepções energéticas, pensamentos e algumas lembranças para tentar trazer para a família, que é o que está passando na cabeça dele naquele momento. Quando você me fala o nome do André, por exemplo, a primeira coisa que veio para mim é que era um menino bom, tá? E aí, como eu sei disso? Porque eu sinto a energia e vejo que é uma energia boa, que era uma energia que dava para ficar perto, que dava para ficar próximo. Sinto também que veio para cumprir missão. A missão dele foi curta, ele nasceu em 2007, desencarnou em 2024. Mas foi uma missão muito valiosa por algum motivo e algum propósito dentro do ambiente familiar dele. Eu senti uma certa limitação nele, e aí uma certa limitação mental, algum tipo de transtorno, algo diferente, que eu não consigo dizer o que é em todas as vezes, tá? Mas é como se fosse assim, eu vou colocar, e eu espero que a família, quando ver, não se sinta mal por isso, mas como se ele tivesse ou uma síndrome de Down ou um autismo, alguma coisa nesse sentido, tá? É como se ele vivesse o mundo dele, tá? Senti um pouquinho de dor de cabeça, sentindo a energia dele, e um aperto no meu peito. Isso pode me dizer algumas coisas. Ou ele tinha dores de cabeça, ou isso pode ter causado desencarne, ou esse aperto no peito também pode ter causado desencarne, alguma coisa no coração, tá? Sinto também que ele poderia ter desencarnado antes, por conta dessas limitações, e ele foi segurando, foi postergando, e teve um tempo a mais de vida do que era previsto pela medicina, tá? Foi recolhido no plano espiritual por uma senhora que eu sinto que tem ligação com ele, eu sinto uma energia materna. Quando eu falo isso, não quer dizer que seja a mãe, mas pode ser uma avó que conheceu ele quando ele era pequeno, uma tia-avó que tinha uma conexão com ele espiritual, tinha muito carinho por ele. Sinto também que ele tinha alguns dons ali peculiares, algumas coisas diferentes também. Hoje ele está totalmente desperto e consciente, tá? Até mentalmente. Quando ele desencarnou, ele passou por um processo de transição durante o sono. Fizeram ele ficar dormindo, recuperaram o espírito dele, trouxeram de volta a consciência dele para que quando ele despertasse, ele tivesse total consciência de tudo que viveu. Ele é muito grato à família pelo tempo que viveu, porque aceitaram ele nessa condição, sabendo que ele desencarnaria rápido.
Então ele traz esse amor, ele traz essa gratidão e essa alegria de ter podido viver nesse ambiente familiar, onde ele viveu e recebeu muito amor da família até o desencarne. Essa é uma leitura que eu estou fazendo aqui, simples, porque a gente está aqui gravando. Mas dependendo do caso, dependendo da pessoa, eu consigo trazer até mais percepções. Perfeito, André. Eu não conheço. Falar o nome do André, o João. Eu não conheço. Não, o Renato te chamou de André. Errou teu nome. Eu falei o nome dele agora. Falei o nome dele. Eu não conheci o André, mas o Renato me passou as características hoje do André pela manhã. E eu tô aqui chorando, emocionada, pelos pais do André, que vão ver esse vídeo, vão ouvir sua mensagem, porque, né, Renato? Exato. É exatamente isso. A presença da família, né? Muito importante, foi muito importante para ele. Foi, ele precisou, na minha visão, tá, aí vocês podem dizer se teve alguma coisa errada ali, não tem problema nenhum. Eu costumo dizer para as pessoas, quando eu passo essas leituras, eu falo assim: "Olha, absorva o que faz sentido e descarta o que não faz, porque eu posso errar, né, eu posso ter uma percepção ali diferente do que é a realidade". Mas eu sinto que ele precisou de cuidados especiais durante a caminhada dele, e a família deu todo esse amparo para ele. Perfeito, perfeito. E só lembrando que eu não comentei nada com o João, pessoal, a respeito disso. Passei as datas que ele me pediu, né? E a gente está aqui só, né, colhendo e acolhendo essas informações, que são informações importantes para nós, para a família, e a nossa gratidão ao João por essa oportunidade, né? E, João, você tem mais dois nomes aí, né? Você tem ideia da Adriana Roberta Vicente. Nasceu em 79 e desencarnou em 2023. Essa pessoa eu também sinto uma energia boa, sinto que ela era alegre, sorridente, talvez até um pouco de humor ali, brincalhona. Sinto que em determinado momento da vida dela, sentiu muito medo, pode ter passado aí por um processo de desencarne talvez doloroso, algum sofrimento que ela possa ter tido antes do desencarne. Quando ela desencarnou, ela não passou por nenhuma situação de sofrimento, como as pessoas gostam de falar, passou pelo umbral. Não, foi recolhida prontamente por uma pessoa que tinha uma ligação com ela ali de irmão, tá? Pode ser um mentor espiritual, pode ser um amigo que desencarnou, pode ser um irmão, tá? Que recolheu ela ali, levou ela nos braços, levou ela no colo. Ela passou por um processo antes, que já foi preparando ela para o desencarne, e ela desencarnou. E aí foi recolhida, está no plano espiritual. Vejo ela com uma feição, uma mulher que sorridente, bonita, que chamasse até atenção ali em determinados momentos da vida dela. Sinto ela simples, um coração bom, um coração que estava sempre disposto a ajudar, a alegrar as pessoas. Ela está sentindo a minha vibração, ela está sentindo a minha presença, ela está emocionada. Não sei se ela tinha essa facilidade de chorar, mas ela está emocionada e sorrindo. Eu acho que ela sabe quem está perguntando dela, e por isso que ela está feliz desse jeito. Foi certeiro de novo. A Adri é uma amiga minha de infância, que faleceu em 2023, em decorrência de um câncer. E foi exatamente isso. Exatamente isso. Eu sinto o apego dela por uma pessoa mais jovem, talvez fosse um filho ou uma filha, alguma pessoa que ela deixou aqui que ela gostasse bastante. A Adri, ela não teve filhos, mas ela cuidava muito dos sobrinhos, de todos os sobrinhos. Então eu acredito que ela tem uma ligação muito forte com, de repente, com um dos sobrinhos. E o outro nome que vocês me passaram, Bruna, essa aqui eu não sei o que aconteceu com ela, tá? Eu tenho pouca sensibilidade em relação a ela, mas sinto uma perturbação na transição, como se tivesse sido algo abrupto, um acidente, por exemplo, e que ela acordou, despertou do outro lado assustada, não sabia o que estava acontecendo, não sei se não tinha conhecimento espiritual. Ficou muito preocupada, ficou um tempo ainda presa aqui, rodando, procurando, tentando ficar como se não quisesse ir embora de forma alguma, mas depois foi recolhida. Sinto também uma energia materna, talvez uma avó dela, sinto até que pode ter sido por parte de pai essa avó, que veio socorrer, que ela teve contato, que conversou com ela e levou ela para o plano espiritual.
Hoje ela ainda está passando por uma transição, que ela parece ser bem teimosa, viu. E aí você tem que ficar colocando as coisas na cabeça dela ali, cuidando dela, para que ela não queira voltar, mas está sendo bem cuidada pela própria família, familiares que desencarnou antes dela. A Bruna é uma amiga minha que desencarnou em 2019 em um acidente de carro. E eu tinha sonhos com ela exatamente nessa situação dela estar andando. Por exemplo, eu passava por avenidas aqui em Bauru e a via perdida, caminhando, assim, meio sem rumo. Então eu imaginei mesmo que ela estivesse, assim, nessa situação. É, ela passou, mas hoje ela está bem. A família que, se for ouvir, se for chegar essa notícia até eles, Sim, pode deixar eles despreocupados que ela está bem. Ela até demonstra para mim que pode ter sido negligente, tá? Não sei como foi essa questão do acidente, se estava voltando de uma festa, alguma coisa nesse sentido, mas pode ter sido ali negligente, podia ter feito uma escolha diferente. Mas não acredito que tenha sido fora de hora, tá? Ela não quis aceitar mesmo, mas hoje ela está bem acompanhada, está bem, a família pode ficar tranquila. ótimo. Maravilha, maravilha. Ô, João, agradecendo imensamente aí, né, essa acolhida em relação a essas pessoas que você comentou com a gente. E eu gostaria agora, de falar um pouquinho a respeito de um trabalho que você fez, que é uma publicação, que você tem um livro publicado, não é mesmo? Sim. E a gente estava dando uma olhada na capa, uma capa belíssima desse Belíssimo. material, né? E eu gostaria que você falasse para a gente o porquê do livro, qual que é a ideia do livro, para quem está nos acompanhando. Eu faço evangelho no lar na minha casa desde 2009, eu e a minha esposa. A minha esposa é umbandista e eu sou espírita. Espírita não, né, hoje eu falo que eu sou espiritualista, mas minha base de conhecimento é a doutrina espírita e faço evangelho no lar. De um tempo para cá, de uns 5, 6 anos para cá, conforme eu fui me desenvolvendo mediunicamente com conhecimento, eu abro as portas da minha casa para o evangelho no lar, para a espiritualidade. Então eu convido, vai parecer estranho para algumas pessoas o que eu vou dizer, mas eu É, convido quem está na rua para subir na minha casa e participar do evangelho. Espíritos que estão ali perdidos. Então a movimentação nesse sentido é muito grande quando eu estou fazendo evangelho no lar. Eu abro a porta realmente para orientá-los. E conforme eu fui abrindo a porta, fui permitindo que eles chegassem, teve um dia que eu terminei o evangelho, e falei para minha esposa, falei, ficou alguém aqui e ele está querendo que eu escreva alguma coisa. Vim aqui para o meu escritório, sentei e comecei a digitar. Eu escrevo geralmente digitando. Algumas psicografias que eu faço à mão, mas a maioria é intuitiva, telepática. E aí eu sentei e comecei a escrever, e fui escrevendo. Fui escrevendo, fui escrevendo. Quando eu terminei, que eu li, eu falei, nossa, ele me passou um relato, ele está me contando aqui como ele nasceu, aonde nasceu, o que fez durante a vida, as escolhas que fez, como desencarnou e as consequências das escolhas, que levou ele a um estado umbralino. Aí peguei toda essa história, fui lá no quarto e li para minha esposa. Falei: "Olha que bacana, acabei de receber um relato". Aí nesse mesmo dia eu recebi uma orientação espiritual dizendo que eu receberia um por semana. Eu falei: Então, já que vai ser um por semana", eu determinei, por exemplo, toda terça-feira, 6 horas da manhã, eu vou estar no meu escritório, vocês podem trazer o espírito comunicante, que eu vou narrar a história dele. E isso foi acontecendo. Quando chegou nos 35 espíritos, que é o que estão no livro, eu recebi a orientação que era para montar o livro. Eu não sabia ainda, tanto que eu publicava os relatos no meu site. Aí juntei todos os relatos que eu já tinha pronto e fiz a construção do livro com uma pessoa que me ajudou muito, chamada Laura Bacelar. Ela foi me orientando, foi mostrando para mim qual caminho para eu montar o livro, como deveria ser feito. E aí, junto com a minha esposa, que foi ela que bolou essa capa aí que vocês elogiaram, a gente acabou lançando esse livro no ano passado, em agosto, setembro ou agosto do ano passado. E foi esse livro justamente que acabou abrindo umas portas para mim em outros podcasts que eu já participei também. realmente ficou material muito, muito, Belíssimo. muito bonito. E é um livro que vem me trazendo, não só uma notoriedade ou uma fama como escritor, mas o feedback das pessoas é muito interessante, porque além de ter os 35 relatos, as pessoas que estão lendo estão me retornando dizendo que livrou da depressão, que não pensa mais em dar fim na própria vida, porque estão vendo o reflexo das escolhas. Então as pessoas, o feedback é positivo e ele chegou a estar algumas vezes entre os best-sellers da Amazon. Então, assim, para o primeiro livro, o lançamento ano passado, ele já fez um sucesso maior do que eu podia prever ou esperar. Esses relatos,
esses relatos, 35 relatos desses espíritos contando, né, a realidade deles hoje. Todos esses casos, a gente pode dizer que esses espíritos se encontram em uma condição de equilíbrio, ou tem alguns em que há o relato em que ele ainda está num embate para voltar a um equilíbrio? Como que é essa condição? A maioria dos espíritos que me relataram suas histórias já estão numa situação de equilíbrio, mas tem espíritos que estão em situação umbralina e que não querem sair dessa situação porque não se acham merecedores. Ela está totalmente desperta no mundo espiritual, sabe o que as escolhas dela fizeram com a vida dela, sabe o motivo pelo qual está naquela situação, mas prefere estar ali trabalhando o despertar de outros. Não quer sair daquela situação por escolha. Assim como tem espíritos também que não querem reencarnar mais. Então eles estão lá no plano espiritual há 100 anos e não quer voltar de jeito nenhum, porque tem medo, porque veio para cá e cometeu o mesmo erro em 3, 4 vidas seguidas. A maioria dos que passam por zonas umbralinas não é a primeira vez, são recorrentes. Então eles vão, nascem, fazem as escolhas erradas, a culpa os leva para o estado umbralino, vão para as colônias espirituais, se renovam, se fortalecem e aprendem. Voltam à prova, cometem os mesmos erros, volta para a mesma situação e está vivendo esse ciclo há 3, 4 reencarnações. E aí a escolha por, ficar nessa condição umbralina seria como se fosse uma autopunição? A pessoa ela sente Sim, culpa por não ter conseguido e aí ela quer se punir. sim, exatamente. Na verdade, qualquer pessoa que está em estado umbralino, ou ela é ignorante e está fechada naquela monoideia, como Kardec traz no Livro dos Espíritos, e não sai daquele ciclo de pensamento, ou ela está ali porque a consciência dela está julgando e culpando ela. No momento, por que que eles falam assim? Ah, no momento de lucidez ela é resgatada. O momento de lucidez é aquele momento que ela entende sim que ela errou, mas ela não se culpa mais, ela se torna somente a responsável pelas escolhas que ela fez. Nesse momento que ela compreende, há o momento do despertar e da redenção que ela está buscando. A mão está ali do lado dela o tempo inteiro para socorrê-la. É só querer. Tem uma cena, acho que no Nosso Lar, que o André Luiz volta para visitar a família, ele vê lá a situação da mulher casada com outra pessoa e rapidamente, por conta da raiva dele, ele vai para aquela condição do umbral, e aí ele chega lá, ele se acalma e ele volta, né. Eu acho que é uma condição da mente, é mais ou menos isso. Com certeza, uma condição da mente. Tanto que a gente faz visitas ao umbral para fazer resgates, e muitos espíritos estão acorrentados lá. Né? São correntes mentais que eles mesmos colocaram. Se você falou do André Luiz no livro 1, no filme 1. No Sim. Mensageiros, que é o filme 2, o livro 2, o amigo do André Luiz passa por uma situação similar, porque ele descobre que o melhor amigo dele, a esposa deram veneno, ele desencarnou. Quando ele descobre tudo aquilo, ele fica acorrentado ali em uma árvore, vivendo o próprio umbral. As pessoas não entendem isso, elas acham que estado umbralino é estar no inferno, por exemplo. Mas as pessoas podem viver o próprio umbral em vida, passando por sofrimentos, com monoideia, com ideias fixas na cabeça, enquanto estão vivos. Passam 10, 15, 20 anos vivendo a mesma coisa. Já está vivendo o próprio umbral aqui, não precisa desencarnar e ir para um estado umbralino. Olha, fantástico isso aí. É fantástico por quê? Porque quando na leitura, né, das obras dessa coleção A Vida no Mundo Espiritual, do André Luiz, e isso que a Michele comentou, da mudança da vibração, o André Luiz volta no nosso lar um, vê a esposa com outra pessoa, ele vai ficando enfurecido, e aí ele é atraído, né, por aquela região sombria. E há um ponto que eu considero ponto-chave nisso que você falou agora, que foi o seguinte: quando se fala, olha, o espírito abriu-se ali, está no umbral, para receber um atendimento, abrir um espaço para a luz. Esse espaço para a luz, pelo que a gente está entendendo, agora você está fazendo, essa abertura, nada mais é do que a aceitação, a aceitação daquilo que ele, porventura, considera uma coisa ruim, a aceitação dessa imperfeição. A partir do momento que há a aceitação dessa imperfeição, as coisas começam a fluir. Olha, realmente aconteceu. E eu não. Isso, pode falar, João. Aceitação, não, reconhecimento, aceitação e arrependimento. São essas Eu 3 arrependi.
Reconhecer primeiro onde falhou, a culpa não é do outro, porque muitas vezes você está carregando um ódio de uma pessoa, porque você acha que ela te levou a cometer um erro. Não, a escolha foi sua. Aí você reconhece que a escolha foi sua. Aí tem a aceitação do seu erro, e tudo isso é um processo. Então você sai dali do reconhecimento, vai para a aceitação, quando vem o arrependimento, vem a mão para te socorrer. Perfeito, perfeito. E há também, e aí você me corrija, casos em situações de que o espírito já passou por esses 3 processos, mas ele pode, por opção, tentar, ajudar aqueles espíritos que estão ali naquela região, próximos a ele, no sentido de ficar ali: "Não, eu quero continuar aqui nesse trabalho", né. Pode Só ser que também, né. nesse momento eu acredito, né, que ele está sendo ignorante em relação à falta de conhecimento. Porque no momento em que ele está ali ainda, por mais que ele tenha feito o reconhecimento, a aceitação e tenha se arrependido, ele ainda não se fortaleceu espiritualmente para auxiliar. Então ele está vivendo ainda aquele momento umbralino que pode consumir ele ali de diversas maneiras e ele pode voltar a se perder, porque ele está num ambiente hostil. Quando você sai, se fortalece, se renova e decide voltar, você está fortalecido, você vai, faz o socorro e volta, assim como nós fazemos em desdobramento. Então eu vou até lá, eu sinto aquela energia densa, eu pego na mão daqueles que já chegou o momento do resgate, tiro eles dali pelo portal e volto para cá. Eu não fico lá. Não tem condições de ficar. Então, as pessoas acham que tinha-se, né, aquela crença muito forte de que Deus é punitivo e manda os filhos dele para o inferno ou para o céu. Isso para nós espiritualistas não existe, né? Deus não faz isso com ninguém. Deus permite que você atravesse diversos desertos durante a sua caminhada existencial, seja na matéria ou na espiritualidade, mas ele não quer que você fique dormindo lá. Ele não quer que você more lá. Então, ele está ali o tempo todo para te socorrer. Basta você querer, você aceitar o socorro. E também essa coisa que você colocou agora, é necessário que estejamos fortalecidos para poder oferecer a ajuda, né. Sim, caído Então não ajuda caído. As pessoas acham exato, que: "Ah, eu preciso ajudar, eu preciso ajudar". Eu falei: "Não, você precisa se ajudar. Primeiro você precisa se ajudar, você não tem condições de ajudar ninguém. E não precisa estar pronto para auxiliar os outros. Você só não pode estar enfraquecido, fragilizado é emocionalmente, importante. vulnerável". Porque olha, se eu as pessoas têm mania de fazer assim, principalmente as mães que cuidam dos seus filhos ou aqueles pais que colocam os filhos debaixo da asa. O que eles fazem? Eles carregam a cruz do filho. A mãe com 70 anos bancando o filho dentro de casa, carregando a cruz dele. Já carrega dela, está carregando a dele também. Ela não está aguentando mais de dor nas pernas, mas está carregando a cruz do filho. Quando ela desencarnar, esse filho não aguenta carregar a própria cruz. E aí que acontecem muitas coisas do filho se perder, tirar a própria vida, porque não tem mais quem faça aquilo que ela fez por ele a vida toda. Nós temos sim que ajudar as pessoas. Eu vou ajudar quem me busca, mas eu vou ajudar caminhando do lado. A cruz é sua, quem vai carregar é você. Eu conversei com uma pessoa hoje na terapia e falei exatamente isso para ela. Você está carregando a cruz de todo mundo. Você pode sim ajudar a todos, mas jamais absorver o problema do outro. O problema é do outro. Você já tem os seus para cuidar. Eu tenho os meus. Então eu cuido da minha cruz, eu cuido dos meus problemas e auxilio todos que buscam e pedem ajuda, mas caminhando do lado. Jesus vai caminhar do seu lado o tempo inteiro, ele não vai carregar a sua cruz. As pessoas elas querem ser salvador da pátria, já percebeu? Elas querem salvar a gente, salvar o mundo, quer Não salvar o consegue salvar filho, quer ninguém. salvar é. É porque o conceito, né, o conceito, e muito bem colocado aí pelo João, quando nós, em contato com o plano espiritual, e o João, pela sutileza, ele explicou bem, eu estou sentindo a energia, né. Então, que energia que você está emanando, né? A gente pode perguntar para as pessoas, né. Como que Exato. está essa energia sua? O que você vem emanando? Se porventura hoje, né, for o seu último dia aqui entre os encarnados, como você vai chegar lá? Como que está a sua energia, a sua vibração? E isso é muito difícil a gente atravessar o caminho. Eu ia falar, não que as religiões coloquem obstáculos para chegar nesse ponto. Eu acho que elas fazem um papel primoroso, a gente até falou disso em outros episódios aqui. Mas a interpretação e a forma como se interpreta determinadas religiões, como você colocou agora a questão do céu, né, e do inferno, né, eterno, fica complicado, né, e de certo modo as pessoas não conseguem sair, né.
dessa viciação, né, do conhecimento, né? João, você comentou que você teve a oportunidade, inclusive hoje, né, falando aí como um terapeuta. Eu gostaria que você falasse um pouco do seu trabalho como um todo, né, as suas atividades, o que que você atua, em que área que você atua nesse trabalho. Eu atuo primeiro dentro do centro espírita, onde eu sou somente um tarefeiro, cumpro ordens, estou lá para trabalhar e servir. Então, eu trabalho de domingo no grupo mediúnico, em que eu presto serviço, fazendo minhas leituras, fazendo leitura energética, auxiliando as pessoas que vão lá. A gente tem um grupo mediúnico de mais ou menos 14, 15 médios, em que todos fazem a mesma coisa. Então, a gente tem uma roda, onde a pessoa que vai ser atendida senta no meio, ninguém sabe informação nenhuma sobre ela, a gente não deixa ele falar nada. Ela senta no meio, cada médium traz uma percepção em relação ao que ela está vivendo, de acordo com a energia que ela nos traz, e aí depois disso a gente permite que ela fale o que faz sentido, o que não faz, que ela faça perguntas. Mas primeiro a gente faz o nosso trabalho. E eu tenho um trabalho de segunda, onde eu sou um passista, palestrante, fora os outros centros que me convidam e eu estou sempre fazendo palestras. Eu tenho palestras fora de São Paulo, onde me convida, eu estou indo. Eu gosto de falar de Jesus, eu gosto de fazer palestra, eu gosto de falar sobre espiritualidade. Fora isso, tem o trabalho que eu faço no Instagram, que eu posto vídeos semanais, os Reels lá, para poder levar informação para as pessoas, porque eu acho que é disso que as pessoas precisam. Você falou uma coisa no começo que é muito verdadeira. Se eu fizesse vídeos falando sobre prosperidade material, eu teria um alcance muito maior com as pessoas, porque as pessoas vivem ainda muito, vibram muito a materialidade no nosso planeta. Só que tem bastante gente buscando a espiritualidade. Eu fiz um evangelho no lar segunda-feira agora, eu fiz uma live 10h30 da noite, é o primeiro Evangelho no Ar que eu fiz. Tinha 180 pessoas ao vivo. Então, assim, 10h30 da noite, com 180 pessoas, tinha bastante gente assistindo o Evangelho no Ar. Então, as pessoas estão buscando. Só que tem pessoas e pessoas, a maioria está buscando um material. Fora isso, eu tenho essa terapia que eu desenvolvi de despertar minha consciência, em que eu vou fazer a cura daquilo que você sofre, que te limita e que te perturba, para que daqui para frente você possa se desenvolver espiritualmente. Com a minha sensibilidade, eu consigo enxergar passado, presente e futuro, consigo trazer isso para a pessoa para trazer o consolo. Não gosto de falar para as pessoas que eu sou um vidente, mas tem coisas que eu gosto de dizer para que a pessoa possa enxergar o futuro. A pessoa deixou de sonhar. E eu falo para ela: você sonhando isso, eu estou te afirmando que vai acontecer isso, mas você precisa fazer isso com disciplina. Se você se predispor a fazer, vai dar certo. Porque eu já estou vendo isso lá na frente. Não gosto que as pessoas me procurem somente. É bom que as pessoas até escutem isso, porque eu não gosto que as pessoas me procurem por questões materiais. Minha empresa. Não, tudo bem, eu posso te ajudar. Mas eu quero que você escute um pouquinho sobre o despertar da consciência, o despertar espiritual. Porque eu posso te ajudar com a sua empresa agora. Eu vou te dar orientações de caminhos, de negócios, de projetos que você pode fazer. Porque eu tenho essa capacidade mediúnica. Mas se você não se estruturar e não se melhorar espiritualmente, vai ruir tudo de novo. Então não adianta você me procurar para que eu leve para você a prosperidade material, se a prosperidade espiritual você não buscar, porque lá na frente você vai perder. E aí eu não vou ter valor nenhum para isso. Porque eu gosto de falar para as pessoas que quando eu converso com elas, eu quero plantar uma sementinha de luz ali. Só que se ela não regar, isso não vai virar uma árvore e dar frutos. Depende mais dela do que de mim. Lembrei agora, Renato Leandro, do Divaldinho. Onde, Que o Valdir? pessoal chega lá com fome, ele fala: quer entrar para comer, pode entrar, mas antes vai ouvir o Evangelho de Jesus. É o que o João tá, é o que o João tá falando. Você quer me Eu queria ajuda? Eu falar, vou te comer o pessoal ajudar. está distribuindo por aí, né? Vamos fazer a nossa Mas o parte. Evangelho não. Então faz muito sentido. E Ô, uma João, coisa, gente, que eu queria. Renato Leandro, desculpa, é só para eu não perder o gancho. Uma coisa que eu né? acho extremamente importante, que quando eu assisti o João pela primeira vez, eu fui audaciosa e mal educada e pensei logo na sequência, né? Mas ué, o telefone não toca de lá para cá? Como que ele está fazendo essas leituras? Eu ainda comentei com o Renato, falei, Renato, eu vi um cara no Paranormal, eu achei muito estranho, porque o telefone não toca de lá para cá? Como que ele faz leitura? E aí você já começou dizendo, que para mim é o que eu estou sentindo a energia. E eu vou te falar uma Esse coisa. que é o ponto. Esse é o ponto, mas é o seguinte, essa frase é do Chico. O Chico precisava dar um limite às pessoas.
porque eram milhares de pessoas chegando todos os dias querendo carta, querendo informação de quem desencarnou. O Chico tinha condições de fazer muito além. Ele poderia ir lá no plano espiritual, conversar com a pessoa, voltar e dar notícia o que ele quisesse. Mas se ele abre isso, a perturbação ia ser grande demais, as pessoas iam ficar querendo, insistindo para quê. E quantas pessoas foram lá 10 vezes e não receberam cartas e saíram de lá dizendo que ele era uma fraude? Isso aconteceu já comigo, vai acontecer de novo, porque as pessoas são assim, elas são muito imediatistas. Eu falo para as pessoas, eu tenho uma lista aqui de mais de 2.000 nomes para responder. Eu faço isso todos os dias eu faço leitura. Então as pessoas me cobram, pessoas que me mandaram mensagem no começo de maio, ela já está me cobrando hoje, falando, perguntando se foi enganada. Eu falo, "Ó, minha amiga, tem gente esperando até desde setembro e nunca reclamou, porque sabe que vai acontecer. Em algum momento vai, eu garanto isso para todos. Eu só não consigo garantir agilidade, porque são muitas pessoas e só eu faço. Então, o que eu busco fazer é levar para ela o primeiro contato, para que ela veja que eu vi a mensagem dela. Muitas pessoas dizem, nossa, achei que você ia responder. Eu falo, não, a mensagem está aqui, eu vi, já está catalogado, está na minha planilha. A hora que eu bater o nome no olho, ele me chama, bater o olho no nome, me chamar a atenção, eu faço a leitura e mando para você. E geralmente eu gosto de fazer uma chamada de vídeo para passar. Então aí é mais demorado ainda. Porque eu ligo para a pessoa, eu faço a leitura igual eu fiz aqui para vocês, eu explico a situação. Muitas vezes a pessoa fica muito emocionada, é uma mãe que perdeu um filho. Eu fico ali mais de 1 hora conversando, eu não tenho pressa, porque eu tenho mais gente para atender. Eu estou atendendo ela agora, então eu vou dar atenção para ela. Quando eu terminar, se der, eu faço outra. Se não der, sinto muito, vão ter que esperar mais um pouquinho. E faço com o maior prazer do mundo. Isso eu faço com prazer, não cobro nada, jamais cobrei por leitura. E as pessoas, por mais que elas tenham pressa, tem muitas pessoas que ficam sempre me mandando mensagem de apoio. Olha, pensei em você hoje, estou fazendo uma oração. É disso que eu preciso, porque eu preciso da força deles, da intenção deles, da oração para que me proteja, para que eu continue fazendo o trabalho. Porque conforme você vai mexendo com as energias, você vai fazendo muitos amigos, mas você também vai fazendo muitos inimigos. A gente sabe como funciona a espiritualidade. Então, assim, eu preciso dessa proteção, eu preciso do seu carinho, eu preciso do seu amor, eu preciso da sua oração, para que eu continue fazendo o que eu faço, para que eu tenha saúde, para que a minha família tenha saúde, estejam todos protegidos. Porque se acontece qualquer coisa com os meus 2 filhos, com a minha esposa, pronto, desestruturou, desequilibrou, já não consigo fazer mais nada. Não, perfeito. Essa explicação aí, né, do telefone. É, não, eu falei: "Não, preciso", porque da mesma forma que eu pensei, outros também pensarão, né. É, Ué, mas tá estranho". Como a funciona visão, o né? pensamento, né? As pessoas que perguntam isso, é porque elas se fecharam nessa resposta do Chico, né? Mas assim, qual seria Uhum. o desdobramento? Se eu me desdobrar agora, e é uma coisa que eu não faço mais, porque me desgasta demais, mas se eu me desdobrar agora, talvez eu tenha contato com um espírito que você me deu o nome. Eu já fiz isso várias vezes, de narrar o lugar que ela está, de ter a conversa. O espírito muitas vezes me leva na casa que ele morou quando tinha 50 anos, lá atrás, para mostrar para a família agora que nós visitamos aquele sítio, e aí ele me mostra todo o ambiente para que eu narre para a pessoa, mas isso me desgasta. Então, eu fazer uma leitura, 2 por dia. Esse tipo de leitura que eu fiz para vocês hoje, que eu só vou sentir energia e trazer informação, eu consigo fazer 10, 12, 15 no mesmo dia. Eu consigo atender mais pessoas fazendo desse jeito. Sim, sim. Ô, João, assim, eu vou fazer uma pergunta, mas aí se você falar, talvez, né, vou entrar muito pelo caminho. Eu queria saber o seguinte: a gente sabe, que a mediunidade, como você bem colocou, é uma habilidade que pode ser educada, que todos nós, em graus, níveis diferentes de sensibilidade, todos nós a possuímos, mas a gente sabe que o trabalho que você tem é um trabalho missionário. Eu considero um trabalho missionário porque só no primeiro momento, quando você recebe 1.000, 2.000 informações de pessoas, né, no mínimo são famílias, né, as quais você consola, você acolhe, enfim. E você tem essa sobrecarga, porque você também tem a sua vida. A minha pergunta é assim: você tem informações a respeito do seu passado reencarnatório? Quem foi João Ribeiro? Tenho, mas eu não tive essa informação através da minha mediunidade. Eu tive essa informação através de uma leitura de registros akáshicos que eu fiz com uma amiga chamada Fátima Corradini, que faz esse tipo de trabalho muito bonito, que eu confio muito.
E ela fez uma leitura para mim dos meus registros e me trouxe vivências do passado. Porque quando você faz esse tipo de leitura, ela pede que você faça algumas perguntas. E essa foi uma das perguntas que eu fiz. Quem eu fui lá atrás? Na minha última caminhada, pelas informações que eu tenho, a minha última caminhada na Terra foi no ano de 1700, 1600 e alguma coisa para 1700, e eu fui um franciscano. Tanto que o prefácio do meu livro é feito pelo franciscano que caminhava comigo e que hoje é o meu leitor, que é o irmão Elcio. Isso tudo na região da Espanha, ali naquela Espanha, Portugal. Se eu não me engano, está ali para o lado de Sevilha, alguma coisa dessa região. É assim, a gente sabe, né, porque essa continuidade do trabalho que você vem, você continua, né, como franciscano, agora você continua atuando, né, nessa área do auxílio, né, da espiritualidade. É porque a gente sabe que, como você comentou, esses registros, muitas vezes, eles podem não serem tão úteis, né, porque às vezes a pessoa pode lembrar de alguma coisa que não tenha sido muito agradável, né, e eu falo isso porque existem as chamadas terapias de vidas passadas, né? Sim. E de repente tem muita gente fazendo e tal, tal, e eu sempre fico assim, poxa vida, mas será que é tão importante a gente saber, né? Porque a gente está num momento agora, né? Uma sequência, né? Num presente, né? E as pessoas obviamente querem saber o que foram e tal, sempre imaginando, né, que seja uma coisa positiva, mas muitas vezes não é, né? E eu assistindo e acompanhando algumas histórias a respeito, somente de Chico Xavier, que é uma referência para nós, né? E o Chico vem num processo reencarnatório, né, de milênios, né? Algumas informações até que ele foi João Evangelista, né? E eu fiz essa questão dessa pergunta aí do seu passado, do seu histórico, né? Para fazer essa ligação com com todas as religiões conectadas com a espiritualidade, né? Ou seja, você estava lá dentro, e foi um período até um pouco difícil, porque você comentou 1600, alguma coisa assim, né? O mundo era meio complicado, né? Então, talvez você, naquela época mesmo, já estivesse atuando, né? Porque a mediunidade, ela não nasceu, né, com o Chico, não nasceu com o Livro dos Espíritos, era uma coisa que, né, Sempre vem existiu. atravessando. Então, vem atravessando, e a gente sabe que esse exercício, essa sensibilidade, né? Como que você vê agora, entrando num campo assim, um pouco mais do caminho ecumênico, como que você vê essa sensibilidade mediúnica, João, nessas vertentes religiosas que a gente acompanha? Os protestantes, ou seja, os evangélicos, a Igreja Católica talvez tenha alguma coisa interna, mas que não abra, né? E a gente vê o fenômeno acontecendo da sensibilidade mediúnica, às vezes assim, chega a assustar um pouco, né? De algumas religiões que o fazem, né? Como que você acha que essas informações a respeito da mediunidade e da sensibilidade pode, de alguma forma, entrar em algumas religiões que usam apenas o fenômeno, né, dessa comunicação com os espíritos, né? Ou você acha que é assim mesmo, pelo grau aí que se encontra a sociedade, isso ainda vai continuar, né? Porque a gente acompanha e vê isso, né? Processos, o fenômeno ocorrendo, né? E as pessoas no entorno não sabendo, né, do que se trata, né? É aquela coisa, às vezes numa igreja há uma manifestação ali mediúnica e ele fala, olha, esse aí que é o demônio está aí chegando, né, tomando conta do corpo e tal. E a gente fica muito triste, né? Até o próprio espírito fica triste também, ele está ali numa situação, né? Que é chamado assim, né? Até o Então, espírito sai chateado. então, como que você vê esse movimento religioso, né, do Brasil e do mundo, essa coisa aí também? Como que você vê isso, João? Você enxerga? Vamos lá, vamos falar de duas coisas aqui. Primeiro, mediunidade sempre existiu. Sensibilidade mediúnica, energética, contato com os mortos, desde os primórdios. Nossos primeiros lá já faziam isso. Agora, o que acontece com a mediunidade dentro das igrejas, por exemplo, que não trabalham mediunidade como os espiritualistas, dentro da Igreja Católica, por exemplo, aquela missa de cura e libertação que o padre faz, ela é muito mediúnica. O padre está muito inspirado. E ele toca determinadas pessoas que ele sente energeticamente que estão precisando.
Eu já fui tocado dentro da igreja. Antes de começar a estudar o espiritismo, eu até fui testar o padre. Estava vendo ele tocando nas pessoas, pessoas caindo. Eu falei, não é possível, isso é verdade. E aí eu Você fui foi lá, lá? né? Ah, fui. A mulher estava em cima do palco, né? E aí, não quero que as pessoas entendam isso como desrespeito, eu era um leigo, né? Eu estava ali pra testar. E aí eu fui ali, a mulher falou: "Não, venha para testar, venha por causa da necessidade", mas me deu aquela vontade, estava eu, meu pai e minha mãe, eu falei: "Vou lá para ver". E aí quando eu encostei lá, o padre falou alguma não, o padre colocou a mão na minha testa e todo mundo estava caindo. Só que quando ele colocou a mão na minha testa, eu travei a mente, eu falei: "Não vou cair, não é possível, eu não vou cair". Caiu. Ele colocou a batina dele, assim, na minha cabeça, falou alguma coisa no meu ouvido, quando eu acordei eu já estava deitado e fazia Vai. Não teve jeito. é, realmente as pessoas caem. Vai. Uma segunda vez que estava na mesma igreja, um outro padre passando por Santíssimo, assim, também uma missa de cura e libertação. Ele estava passando, ele olhou para mim, ele colocou o dedo na minha testa, eu caí deitado no banco, não deu nem tempo de pensar, de tão rápido que foi. E eles falam que é o sono do Espírito Santo, é o sono da libertação. Então, aquilo foi bom para mim, por mais que naquele momento eu tenha tentado fazer um teste, às vezes eu posso ter sido até intuído para poder ter a vontade de ir até lá, né? Não foi nem tanto um desrespeito Sim. para testar o padre, mas posso ter sido intuído. Agora, o que acontece na igreja evangélica, e aí eu costumo dizer para as pessoas assim, vocês disseram aqui em determinado momento né, que eu falo, mas eu sou assim, então eu não consigo ter muito filtro, né? Na igreja evangélica, eu acho que o que eles fazem é um circo em determinados lugares, não todas, não estou generalizando nem todas as igrejas, nem as vertentes, algumas, né, que são aquelas midiáticas, que trazem as pessoas ali na frente, aí a pessoa incorpora uma entidade. A entidade geralmente tem nome, é o Exu Caveira, é a Pomba Gira, não sei o quê. Os pastores sabem mais o nome das entidades que os próprios umbandistas, que não conhecem todos os nomes. Então vai saindo e vai trocando. Sai o Exu Caveira, vem o Zé Pimenta, que vem a Pomba Gira no mesmo corpo. E o pastor vai conversando com ele ali, daqui a pouco o pastor fala alguma coisa, expulsa, ele pula para trás e cai deitado. Foi como você disse, até se é que existe espírito ali, o próprio espírito está lá dentro, falando, não, não sou, não é esse nome meu, não. Meu nome é Pedro, meu nome é Paulo, não tem nada a ver com essa entidade. É mais ou menos isso. Mas por quê? É o show, né? Eles precisam trazer o fiel, que na verdade acaba se tornando um cliente daquela igreja, que acaba bancando a igreja por conta daquele espetáculo que ela enxerga que é real. Então, a espiritualidade existe ali dentro da igreja evangélica, a espiritualidade existe dentro da igreja católica. Só que eles trabalham de forma diferente. E aí você pode comparar, por exemplo, quando eles falam em línguas. Ah, falam em línguas, fala que é a língua dos anjos, todo mundo fala igual, né? Dentro da igreja evangélica. Mas se você for trabalhar, por exemplo, dentro da Umbanda, olha como o consciente coletivo funciona. Dentro da Umbanda, você chegou lá e você conversou com o pai Joaquim de Angola, um preto velho que se apresentou andando encurvado, com dificuldade e uma muletinha. O próximo médium da roda que recebeu o pai Joaquim de Angola, ele vai vir daquele jeito. O médium não tem a compreensão de que aquele pai Joaquim de Angola talvez esteja fazendo aquilo por algum motivo. O pai Joaquim de Angola que vem nele não precisa andar da mesma forma, não é igual. São energias diferentes. E uma outra coisa que as pessoas também não sabem, o espírito representa o pai Joaquim de Angola. Né? É igual aos espíritos que representam Bezerra de Menezes. Ah, como que Bezerra estava nesse centro? Eu estou sabendo que ele estava lá no. Bezerra não estava nem um minuto, somente a consciência dele trabalhando através de uma pessoa, um outro espírito que veio representá-lo. Tá? Então, esse consciente coletivo funciona em todas as egrégoras. Aí você vai dentro da igreja evangélica, eles começam a falar aquelas línguas estranhas. O próximo, que também tem o dom que a gente fala da psicofonia, ele fala do mesmo jeito que o outro fala com aquela língua estranha. Ele poderia estar trazendo uma coisa já traduzida, mas ele aprendeu que aquilo é o certo. E aí o consciente coletivo acaba atrasando o progresso das pessoas. A gente acaba se limitando espiritualmente. O kardecismo codificado, né, o espiritismo codificado por Kardec, ele traz, por exemplo, no livro dos médiuns, um manual de evocação, né? Ele ensina como trabalhar a mediunidade, sem filtro, sem rótulo e sem limitações. Mas o próprio kardecismo, algumas casas kardecistas, vêm limitando os médiuns. Ah, porque o médium tem que ter só um tipo de mediunidade. Porque o médium não pode fazer determinada coisa fora da casa. Porque você está trabalhando uma crença limitante, assim como foi feito há todo esse tempo. Você só está fazendo agora de forma diferente, mas está limitando a mediunidade das pessoas.
Eu não estou dizendo que as pessoas precisam sair por aí trabalhando a mediunidade de forma alienada, de qualquer jeito, leviana. Você precisa sim ter uma instrução, você precisa sim ser doutrinado, para que você aprenda a trabalhar aquilo. Mas você não pode limitá-lo dizendo o que ele pode e o que ele não pode fazer. Chico nunca foi limitado por nada, Chico. Trabalhava a mediunidade onde ele estava. Ah, mas era Chico, sim. Mas como outros médios faziam a mesma coisa, Divaldo fazia a mesma coisa. Então eu sou a favor de uma espiritualidade mais livre, uma mediunidade mais livre. Quero que vocês que buscam a espiritualidade busquem sim o conhecimento em determinada doutrina, porque você precisa aprender como lidar com aquilo que você sente, mas não permita que ninguém, nenhum ser humano, te limite naquilo que você veio para prestar serviço ou veio para cumprir missão. Ô João, você estava dizendo aí que foi na igreja e caiu, né? Você falou: "Eu não vou cair", caiu. Uma vez eu era adolescente, eu participei de um retiro espiritual dos carismáticos, que é uma linha ali da igreja católica, né. E eles faziam um círculo, ficava uma pessoa dentro desse círculo e essa pessoa começava a orar em línguas. Uhum. E aí chegou a minha vez, eu falei: "Não, eu sou gaga, eu tenho a maior dislexia, eu não vou falar nada, eu vou entrar ali, vou fechar meu olho e vou seguir diante, né". Pois eu falei: "É incontrolável, gente, é incontrolável, você fala, a sua língua se movimenta numa velocidade que você não controla, e você quer parar e você não consegue". Então eu tive essa experiência também. Você caiu, eu falei. Exato. Você teve naquele momento, na minha visão, uma psicofonia. Então, se você teve ali, você tem em qualquer lugar. Você Sim, pode sim. trabalhar no centro espírita e permitir a psicofonia para que ele fale através de você. Ah, Você eu tem trabalhei em reunião mediúnica durante muitos anos. trabalho com psicofonia. Psicofonia. Exatamente. Esse é o seu dom mediúnico e deve ter outros, né? A gente não pode se limitar, como eles dizem, cada um tem um, pouquíssimos têm vários. Não, a gente pode desenvolver, é só abrir a mente, buscar o conhecimento. Você vai fazer viagem astral, psicofonia, clarividência, tudo, psicografia, o que você quiser fazer, é que você é capaz de fazer, desde que você esteja apto. Precisa ser somente uma boa ferramenta. Eu achei fantástico, né, o quadro que você trouxe, a Michele completou, porque para mostrar que o universo da sensibilidade, ele não escolhe religião. É o universo da sensibilidade, do contato com os espíritos e a própria mediunidade. Está presente em todas as religiões, né? Está presente. O fenômeno acontece realmente. O que a gente vê é a forma como o uso que se faz do fenômeno e os interesses que se faz em torno desses fenômenos. Mas ele está presente em todas as religiões. Então, eu gostaria só de, né, acabou de fazer aqui, foi registrar, realmente é real, né? É, E isso é muito bonito, né? E é claro que o conhecimento, como você bem comentou, da Umbanda, que você, da sua esposa, e do conhecimento que você tem, a doutrina, livro dos médiuns, isso tudo vai organizando, né, os fenômenos. Bom, João, a gente já está caminhando aqui para o nosso fim, né, e eu queria novamente agradecer por você estar aqui conosco, né. A gente está sempre com ruído aí no áudio, mas depois a gente vai mexer um pouquinho e vamos dar um jeito melhor nesse ruído aí. Como é que pode ter Nossa, sido eu tô achando que é só no meu, eu falei: "Não, gente, o problema está aqui, as influências estão aqui, o meu é comigo, é comigo". Eu já Não, estava aqui vestindo a carapuça. para ver se acha. Você? Ó, eu tô aqui à disposição, pode ficar, passe. Porque ninguém fala nada de ruído e eu tô aqui o tempo, eu tô endoidecendo com esse ruído no meu na minha orelha. ele tá presente, mas Aí eu não falei: "Meu, poltergeist só tá aqui". processo todo. Então, João, fica mais uma vez o nosso muito obrigado. Obrigado mesmo por você ter aceitado o nosso convite, né? Ser solista, estar aqui, esse acolhimento. Eu deixo você à vontade agora, para que você quiser deixar aí para as pessoas. Não, eu que agradeço a oportunidade, agradeço o convite, é um prazer ter conhecido vocês, poder participar aqui desse trabalho bacana que vocês fazem. Teve uma hora que você falou que longe de vocês ter uma missão de despertar consciência, muito pelo contrário, a missão de vocês é despertar consciências através desse trabalho e de outros que vocês também fazem fora daqui.
tem que trazer, através da comunicação, através da fala, através dos seus convidados, pessoas que são capazes de fazer isso, porque o planeta, o mundo está carente de pessoas que falem sobre espiritualidade. Nós estamos passando por uma transição planetária e nós podemos acelerar isso conforme as pessoas vão despertando consciência. Tem muitas pessoas que ainda estão travadas no material ou crenças limitantes que não permitem que elas possam buscar algo diferente. Mas nós estamos martelando, 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 até que a gente possa trazer ele para perto também, despertar essa consciência, viver de uma forma mais livre, de viver de uma forma mais leve, mais saudável, sem se prender a dogmas. Né? As pessoas caminham com medo do que pode acontecer, o medo da morte. A gente precisa falar da morte. Quando a gente nasce, a única certeza que a gente tem é que um dia a gente vai desencarnar. Então é melhor falar disso antes, para poder se preparar para o seu momento, do que desencarnar de uma forma abrupta, desencarnar no momento em que você está totalmente fechado para a espiritualidade e dá trabalho do outro lado. A questão não é só dar o trabalho para os espíritos que estão lá para te socorrer, é você passar por sofrimento porque ainda não compreendeu o sentido da vida e o que acontece após a morte. Né? As pessoas querem ficar dormindo, as pessoas querem, não acreditam, acham que estão no inferno. Não, são coisas criadas pelo homem. Deus é um pai de amor. Jesus veio e nos mostrou, nos exemplificou o que é Deus quando ele caminhou na terra. Se nós olharmos Jesus como nosso modelo e guia para que a gente possa caminhar, a gente vai evoluir, a gente vai aprender. Só que tem que buscar o conhecimento por si mesmo. Não esperar somente que alguém leia e traga para você o conhecimento dele, ou a versão dele, ou a visão dele em relação ao que Jesus nos trouxe. Eu acho que esse é o caminho para que a gente desperte, para que a gente possa continuar buscando. A literatura espiritual é vasta, porque tem muita gente escrevendo muita coisa boa, e eu acredito que se as pessoas buscarem isso, vai facilitar essa transição, e logo, logo a gente está vivendo num momento regenerado, em que haverá sim um sofrimento, mas muito menor do que nós estamos vivendo hoje. Nós sempre iremos oscilar e passar por dificuldades, mas espiritualizados nós temos mais força, nós confiamos mais em nós mesmos, estamos mais conectados a Deus, para que possamos suportar as provas da vida e as expiações causadas pelas más escolhas que nós já fizemos. Sensacional. Pessoal, os links do João para compra do livro, rede social, vai ficar na descrição do vídeo. João, minha gratidão. Eu estou muito feliz com esse episódio, eu estou muito feliz pelas famílias, em especial pela família do André. Não conheço a família do André, não conheço o André, mas eu estou feliz por eles, porque eu tenho certeza que vai ser um acalento. E lembrando que se esse tipo de conteúdo faz sentido, curta, comente, compartilhe, suporte o processo, porque falar de espiritualidade é bom demais da conta. Fiquem com Deus. Um beijo. Valeu. Até. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.